vocês? Uma boa tarde. Hoje estou aqui para a honra e glória de Deus para mais um vídeo. E hoje o assunto é a Bíblia e o Espiritismo, a harmonia? Será que podemos dizer que ressurreição é a mesma coisa de reencarnação? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. Mas primeiramente eu quero estar deixando claro aqui que quem esperar que eu ataque os irmãos espíritas, a qual eu tenho bastante carinho, a qual eles fazem um trabalho agradável, um trabalho de extremo elogio, que é a caridade, que é o amor ao próximo, que muito cristão, aliás, poderia estar fazendo e não faz, né? Eu não vou fazer isso, eu não vou atacar eles. Eu vou simplesmente mostrar que, mesmo eles sendo sinceros, eles procuram fazer o bem, mas pela motivação errada, certo? Então vou mostrar na Bíblia aquilo que Deus espera deles, assim como o que Deus espera de nós, tá bom? Então, com isso em mente, vamos lá? Primeiro, a gente temos que entender que a morte é uma intrusa no mundo. A morte não é uma amiga. Eu vou mostrar um texto só para economizar tempo. Então, três textos aqui para mostrar, mas eu vou mostrar dois apenas, tá bom? Primeiro vamos lá para Gênesis 3, verso 17. Vamos lá, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3, verso 17. Que diz assim, a condenação, né? O homem, ele disse: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu aquela fruta e que eu disse para não comer, aqui é Deus dando a sentença para Adão e para Eva, né? Para não comer, o solo da terra será maldita por sua causa. Você precisará lutar todos os dias da sua vida para tirar a terra do seu sustento. Aqui, quando o pecado entrou no mundo, para todo ser humano, a consequência foi a morte. Entendeu? Então, a morte veio na bagagem junto com o pecado. 1 Coríntios, vamos lá? 15, 26. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 26. Diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, aqui a morte está descrita como uma inimiga, não uma amiga, não algo a ser recompensado após a nossa morte. A gente não vai colher nenhuma recompensa de imediato após a morte, certo? Allan Kardec, em uma das obras dele, e acho que em 2002, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte, né? Tanto os apóstolos, tanto Cristo ensinou que ressurreição e reencarnação são a mesma coisa. Será que, de acordo com a Bíblia e de acordo, segundo Allan Kardec, que é o pai do espiritismo moderno, né? A gente pode afirmar que ressurreição e reencarnação são as mesmas coisas? Então, vamos primeiro para a definição de reencarnação. Reencarnação é a pluralidade em espírito em corpos diferentes. O mesmo espírito habita em corpos diferentes para chegar ao grau chamado a lei do karma, aonde a pessoa eleva o maior nível de espiritualidade de acordo com aquilo que fez em vida, certo? Agora, a palavra ressurreição é do termo grego anastasis, que significa levantar, erguer, surgir, sair do local ou ir para o outro, né? Despertar, porém, tudo no mesmo corpo. Essa palavra aqui, despertar, o que te lembra? Quando alguém está dormindo, né? E o que a Bíblia diz a respeito do que acontece após a morte? Muitas pessoas se perguntam: o que acontece após a morte? A Bíblia
tem a resposta. Vamos lá para 1 Tessalonicenses 4, verso 13. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Diz assim: Agora, irmãos, quero que vocês saibam o que sucede ao fiel quando ele morre, ou em outras traduções, quando ele dorme. O apóstolo Paulo, ele identificou a morte como um sono, né? Eclesiastes 3, 19 e 20. Lá no Antigo Testamento, já que Allan Kardec diz que os judeus também, né, dizia que ressurreição e reencarnação era a mesma coisa, né? Eclesiastes 3, versos 19 e 20, diz assim: Os homens e os animais respiram o mesmo ar, ou o fôlego de vida, ou espírito, né? Que na Bíblia é mencionado como essa tradução também, certo? O fôlego, vida, é tudo espírito. A Bíblia é estranho esse conceito de um ser imaterial que sobrevive fora do corpo. Aí continuando: Os homens e os animais respiram o mesmo ar, ou o mesmo espírito, e morrem da mesma maneira. Assim o homem não tem nenhuma vantagem sobre o animal. Tudo é ilusão, todos acabam indo para o mesmo lugar. E Eclesiastes 9, 5, 6 e 10 fala que quem desce à sepultura não tem recordação de nada, mostrando que a morte é um sono. João 11, 11 a 14 também, quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus disse o seguinte: sai para fora. Jesus não falou sai daí de baixo ou desce daí de cima. Não, Jesus sai para fora, demonstrando que ele estava preso ali em uma situação de morte, né, da sepultura. Pois bem, existe semelhança entre a Bíblia e a harmonia entre a Bíblia e o Espiritismo? Não. Porém, todavia, entretanto, igual eu já mencionei antes, mas quero estar repetindo, aqui eu não quero defamar os nossos irmãos sinceros espírita, a qual eu tenho muito carinho por eles. Mas, muitas das vezes, porém, eu posso até estar falando para um irmão espírita aqui. E eu digo o seguinte: Papai do céu ama você, mas ele quer que você faça aquilo que ele quer, não aquilo que você acha que é certo. Na nossa vida é assim também. Muitas vezes a gente se encontra achando isso, achando aquilo, mas não procura ouvir a voz de Deus, não procura ouvir a instrução de Deus. Então, siga a Bíblia, reconsidere os seus conceitos, né? E aí você vai ter mais plenitude. E por que Deus não permite que a gente vá a um adivinho ou consulte um espírita? Vamos lá para Levítico, Antigo Testamento. Levítico 19:31, tá? Levítico 19:31. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é necessário, tá bom? Para contextualizar bem o assunto. Levítico 19:31 diz o seguinte: não se tornem impuros procurando que consultem os mortos, nem os que procuram adivinhar o futuro, pois vocês serão contaminados por ele, e eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aqui interessante, Deus usa a expressão contaminação, ou em outras traduções, repugnância, né? Demonstrando que Deus não queria que os povos de Israel se misturasse com os outros povos que consultassem, né, os adivinhos, né? E por quê? Deus, Allan Kardec até tentou explicar esse texto, né? Allan Kardec disse o seguinte em um livro, A Gênesis, né, em uma das obras dele, que ali Deus pediu para que eles não se familiarizassem
com o povo. Não que o espiritismo em si era mal, mas isso é sem lógica. Porque o Salmos 84:11 diz que Deus não deixa de dar bem algum para quem anda na retidão dele, quem anda no caminho dele. Ou seja, se o espiritismo fosse algo bom, Deus deixava claro isso na Bíblia. O espiritismo, não os irmãos espírita, certo? A prática, a doutrina, não os irmãos, tá bom? Então, o que a gente consegue perceber? Que Deus não quer. Por quê? Quantos poderes há no mundo? 2. Satanás e seus anjos e Deus e seus anjos, de acordo com Apocalipse 12, versos 7 a 12. Se existe só 2 poderes e Deus abomina, de quem é o poder que está por trás das manifestações espíritas? Obviamente de Satanás. E quando a gente vai para o livro de Coríntios, a gente vê que Satanás pode se transformar em anjo de luz, né? E em Apocalipse diz que os agentes dele podem fazer sinais de maravilhas. Então, meu amigo, minha amiga, temos coisas boas para pegar do espiritismo, né? Analisar tudo e reter o que é bom, a caridade, o amor ao próximo, né? Mas sigamos a Bíblia, vamos fazer igual os crentes de Berea, Atos 17:11. Eles analisavam a Escritura todos os dias para ver que o Paulo e Silas pregavam estava de acordo com a verdade. Bom, que vocês fiquem com Deus, que vocês tenham um dia, uma sexta-feira abençoada, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Um abraço para os meus irmãos espíritas ou de outras denominações, de outras religiões, tá bom? Fica com Deus e lembre-se, Jesus é a grande maioria, a maioria esmagadora. Fique com Deus, um abraço, tchau.